Olá malta de Portugal e galera do Brasil, sejam muito bem-vindos a mais um podcast aqui no Marcos Sabino Fitness. Lembrando que estamos também no Spotify e no Apple Podcasts. Para nos encontrarem basta pesquisarem pelo nome do podcast, suplementos há muitos, ou então chegam lá pelo nome do meu canal, Marcos Sabino Fitness. Nós hoje vamos falar de um tema que é bastante popular entre a malta da nutrição desportiva e dos suplementos. Suplementos para aumentar a testosterona. É realmente um tema popular, eu próprio recebo muitas perguntas sobre isso. Este suplemento aumenta a testosterona, este suplemento é bom. E eu tenho o prazer de ter como convidado para este podcast o Heitor Santos. Olá Heitor, como é que estão as coisas aí desse lado do oceano? Olá, meu amigo Marcos. As coisas estão boas por aqui, apesar deste tempo bem estranho, né, da quarentena. É um imprevisto. Então, quem faz investigação acaba que não vai trabalhar com coleta de dados e vai focar mais na escrita, na divulgação de coisas, de conteúdo para a rede social também. Então, este é um momento bom para a gente trocar informações e é um tema, é um hot topics este podcast, porque testosterona. Quem não quer aumentar a testosterona? Todo mundo quer, Eu quero. até quem é saudável, né? Até quem é eugonadal tem níveis de testosteronas normais, quer aumentar a testosterona. É natural. E também Exatamente. tem gente que acaba usando alguns recursos que não são naturais também, que não vem ao caso, mas é algo muito chamativo. Desde sei lá, um cantor que nem treina, que nem faz exercício de força, etc. Às vezes vai num médico, vai numa consulta de rotina. Eu estou falando algo porque eu vi numa live ontem. Um cantor aqui do Brasil, do nada, já saiu falando de testosterona para o público. Eu fui lá no meu doutor, etc. Já vou usar uma testosterona. Falando isso normal. Então, tá na língua de todo mundo este termo, né? Este hormônio, a Exatamente. testosterona. E a gente tem que ter certo cuidado, como passar essa informação para o público, até que ponto os compostos naturais são relevantes para o organismo. Será que se compara também com o uso da testosterona sintética ou também derivados? Exato. Excelente introdução, Heitor. É um tema realmente bastante popular e interessante. E eu gostava, para quem não te conhece, gostarias de fazer uma apresentação, falar um pouco do teu background também? Ok. Então vamos lá. Eu sou nutricionista, ok? E hoje eu sou vinculado com um programa de pós-graduação aqui do Brasil. Eu graduei numa faculdade que chama Universidade Federal de Uberlândia e é onde que eu faço meu programa de pós-graduação em Ciências da Saúde. E uma coisa que eu gosto bastante de fazer é escrever revisões narrativas, sistemáticas e até meta-análise. Então, meta-análise eu comecei a ter um conhecimento mais forte para análise ano passado. E agora eu já estou mexendo mais com meta-análise. Porque não dá para só viver de revisão de literatura, né? Paralelamente a isso, eu participo de um grupo de nutrição clínica e esportiva, onde que eu participo de investigação mesmo, que são estudos originais, estudos primários. E como eu falei, né, agora na quarentena as coisas estão paradas, mas a gente arruma um tempinho para escrever as coisas, etc. E é assim que sai artigo de revisão, porque não precisa de dado original. Então, o dado original, coleta de dados, demora muito tempo. Né? Então, para quem gosta da área científica, a revisão de literatura sistemática e meta-análise pode ser uma alternativa para o pesquisador ter maior reconhecimento na sua carreira de uma maneira mais precoce, porque esperar, sei lá, um trial, uma intervenção de 2 anos, é muito tempo para quem está se dedicando na pesquisa
ficar esperando só de um ou outro artigo. Então, a revisão de literatura, além de melhorar o background do pesquisador, porque ele vai ter que ler muito, ele vai ter que conhecer desde o processo histórico até, digamos, aos achados atuais, ao que falta na literatura para colocar no papel. E aparentemente, apesar de ser algo fácil, não é, porque é muito escrita, é muita demanda e sempre passa por revisão por pares. Independentemente do tipo de artigo, vai ter um investigador sênior te julgando por trás. Então são 2, 3, 4 revisores, um editor-chefe. E apesar desse processo burocrático muito grande que tem na ciência, o que importa é a gente pegar uma coisa mais simples e passar para o público de uma maneira mais simplificada. Então, o processo é árduo? É. Mas como aplicar isso? Como aplicar isso para o clínico, para o pessoal que está na prática clínica? E para o público leigo também que quer aprender mais sobre o assunto, né? Que tem pessoas que gostam de estudar, independentemente do grau de formação acadêmica, quer saber do conteúdo. E estamos aqui para tentar passar este conteúdo, suplementação de os fitoterápicos, que podem aumentar a testosterona ou não, de uma maneira bem simples, diga-se de passagem. Muito, muito bom. Eu já agora conto a história de como é que eu cheguei a ti. Eu estava a preparar um dos vídeos que eu vou gravar brevemente e é à volta de suplementos para aumentar a testosterona. Então estava a fazer a minha pesquisa de literatura e encontrei a tua revisão. Tu foste um dos autores dessa revisão, 2019. E eu vi lá o Filipe Teixeira, é um coautor, eu já conhecia, eu até já sigo no Instagram. A Tiuna não te conhecia, mas vi pelo nome, olha, Heitor Santos, ou é português ou é brasileiro, deixa cá ver, brasileiro, olha, vou convidar. E eu fiquei surpreendido quando tu respondeste, olá Marcos, eu já te conhecia do YouTube. E eu estou muito contente realmente de poder estar aqui a falar contigo, porque aquilo que eu procuro fazer no meu canal é no fundo estabelecer a ponte entre aquilo que é pesquisa científica e o consumidor final, a pessoa que não tem paciência ou tempo de ler os estudos e só quer a informação já mais mastigada, e eu tento passar isso, e para mim é um prazer estar a falar com um desses investigadores que traz até nós este conhecimento e nos ajuda como profissionais da indústria a poder passar a informação correta. Portanto, obrigado novamente por teres aceitado o convite. Vamos começar então a entrar no tema dos fitoterápicos. Para quem não sabe o que é que esta palavra quer dizer, fitoterápicos, e porque é que eles são assim tão interessantes, ou podem ser interessantes na prática desportiva e também a nível de composição corporal, aumentos de ganhos de massa muscular e perda de peso. O fitoterápico, digamos que pode variar o termo em relação a países e também ao próprio autor, a pessoa que está na redação científica, na mão de quem que vai cair aquilo para revisar, etc. Mas aqui no Brasil se usa muito, né, o termo fitoterápicos. Eu acho que em Portugal é tranquilo também utilizar. Eu sei que quando a gente vai escrever mesmo, eu penso, por exemplo, a gente tem que pensar numa padronização do inglês americano ou do britânico. Acaba que eu tenho que usar mais herbal medicines. Certo. É um termo mais padrão de nível internacional. Mas quando a gente traduz por português, tanto português brasileiro quanto de Portugal, eu acho que fitoterápicos ou a fitoterapia é um termo bacana. Aqui no Brasil, o nutricionista, para prescrever fitoterápico, ele tem que fazer uma especialização, né, de fitoterapia.
não é algo tão difícil, né? Mas tem que esperar completar a graduação. Então são 5 anos, 4 anos de formação e ainda fazer uma especialização, que é algo bem árduo, né? Porque, poxa, o estudante está ali 5 anos estudando, vai fazer 2 anos para se especializar em fitoterápicos, sendo que eu acho que não é um assunto tão complexo assim. Se a pessoa entende farmacocinética, farmacodinâmica, a coisa que se vê na faculdade, nos cursos biomédicos, e aqui tem essa burocracia. O médico, ele pode prescrever tranquilo, né? Então, é complicado porque o nutricionista ele tem um conhecimento muito bom de nutrientes, de fitoquímicos, etc. E às vezes o médico não. Mas ele pode prescrever qualquer fitoterápico. Então, o que a gente vê de prescrição de uma maneira, digamos, sem relevância, sabe? Você pega, olha, uma prescrição com 10 compostos fitoterápicos para uma farmácia de manipulação, com a dose muito pequena, que às vezes nem chega a ser uma fitoterapia, mas fica parecendo, então não estou falando que parecendo uma homeopatia. Que é algo que eu não acredito muito, né? Que é muito diluído, né? Um princípio ativo, se tem um princípio ativo, no caso da homeopatia, mas é algo que eu vejo muito, né, na prescrição de quem está clinicando, quem está prescrevendo, é que às vezes a pessoa se perde, então não sabe o quanto daquela substância pode ser relevante para qual situação, se aquilo vai ser o determinante um tratamento, se aquilo vai ser um coadjuvante, se a gente pode supervalorizar. E quando a gente está falando de fitoterapia, ô Marcos, a gente tem que também pensar que existem vários tipos, né, de produtos, de nutracêuticos que podem se encaixar na fitoterapia. O fitoterápico não é um composto isolado, igual um medicamento alopático, né? É um conjunto de substâncias da droga vegetal. É a droga vegetal. Então, a gente não fala só de um composto, são vários compostos, e às vezes a gente nem sabe o que um composto faz no organismo direito. É muito complicado de falar, este aqui é o composto de maior relevância do fitoterápico. É complicado. De exemplo aqui, o tribulus terrestre. Beleza, tem as saponinas? Ok. Saponinas é o destaque, mas pode ter outras coisas também. E por isso que é difícil a gente pegar um termo e ter a certeza, e ter a convicção. E por isso a gente olha como a droga vegetal, o composto. Então pode ser em cápsula, às vezes pode ser até mesmo um chá. O chá se encontra numa fitoterapia. Só que o chá, Marcos, não é algo tão, digamos, não precisa de tanta burocracia para tomar um chá. Então qualquer um pode fazer um chá e tomar. Então, será que precisa de uma pós-graduação para prescrever um chá? Não. Chá ou alguma coisa que dá para tomar em pó? A gente está falando em pó. Você vai numa loja natural, por exemplo, e acha a granel. É um termo que se usa aqui, não sei se usa em Portugal, a granel, que vende em pó. Por exemplo, o tribulus em pó. Tem tribulus em pó. Outra coisa é encontrar o medicamento fitoterápico na farmácia. E aí entra na questão um pouco mais burocrática. A maioria dos fitoterápicos não precisa, né, de receita. A pessoa pode ir lá e simplesmente comprar na farmácia,
Só que é legal ter a receita. O nutricionista que é especializado, ele pode colocar o nome dele na receita, com carimbo, com a cédula, né, com o número do registro dele como profissional. E então, para ele é tranquilo. Se ele não for especialista, ele pode traçar uma estratégia de fitoterápicos e colocar junto com um plano alimentar, junto com uma listinha de suplementação, caso necessário algum suplemento. Pode colocar algum suplemento, sei lá, alguma vitamina, etc. E junto com essa listinha pode colocar alguma estratégia, algum pó, algum chá. Mas agora, aquele fitoterápico que está lá na caixinha, que tem uma bula, aí vai muito depender, você vai ficar no boca a boca. No boca a boca eu falo, olha, o nutricionista sabe daquilo, ok? O paciente chega com uma dúvida, você quer responder aquilo para ele e não quer prescrever, ok? Você está falando, ok? Você não está prescrevendo aquilo. A sua opinião, etc. Se ele vai comprar ou não depois, é outra história. Então, eu sou totalmente a favor de passar conhecimento. Tá? Então, não estou nem falando do ato de prescrever algo exato, etc. E tem coisas bem simples e a gente pega assim de exemplo uma passiflora incarnata, que nada mais é do que um maracujá. Poxa, é muito seguro, é muito seguro. E eu não vejo mal em passar conhecimento de uma passiflora incarnata, tá? Em comprimido que eu estou falando mesmo. Né? Então é vendido comercializado como medicamento fitoterápico, é fácil de achar em farmácia. Nos Estados Unidos, com certeza é muito tranquilo de achar uma passiflora incarnata, maracujá, uma melatonina, por exemplo, melatonina que não é um fitoterápico, né? A gente sabe disso. Mas no meu país só é comercializado sob a prescrição médica, não acho como suplemento. Eu também já cheguei a fazer artigos sobre melatonina, e eu uso o termo supplementation para escrita internacional, só que para o meu país, se eu falo suplementação de melatonina, muitas pessoas vão achar assim estranho. Então é melhor usar o termo administração de melatonina aqui, que é visto como se fosse um medicamento. E eu sei que na Inglaterra não é tão burocrático assim, porque eu trabalho com alguns pesquisadores da Inglaterra, que até mesmo escrevemos juntos já e andamos escrevemos também artigos sobre melatonina. Eu cheguei a publicar já um artigo de melatonina na área ginecológica e agora estou finalizando um na área de obesidade, na área de emagrecimento, e eu tenho parceria com alguns colegas da Inglaterra, e eles mesmos falaram, olha, aqui, Heitor, a melatonina é super tranquila, o pessoal acha muito fácil, etc. Assim, Marcos, como a teanina, que é um aminoácido derivado do chá, que aqui no Brasil é muito difícil de achar, mas eu sei que fora do país acha com maior facilidade, principalmente nos Estados Unidos, e a ciência ela é universal, então por isso que eu não posso ficar olhando só para o meu país, né? Porque o meu objetivo é fornecer o conteúdo para o mundo inteiro. Então, essas coisinhas que eu ando falando, essas coisas chatas de prescrição ou não, talvez eu falo mais algo interno do meu país. Né? Não posso pegar isso e aplicar para outros países. Mas eu gosto de deixar claro, porque vai que algum profissional algum profissional de nutrição, médico, farmacêutico vai estar escutando esse podcast e é bom deixar isso claro.
O objetivo que de fato é passar informação. Está feito o disclaimer, que é sem dúvida importante. Olha, na tua prática clínica, porquê é que as pessoas te procuram no sentido de aumentarem os níveis de testosterona? É mais para ter mais a ver com ganhos de massa muscular, aumento do desejo sexual, fertilidade? Uhum. Excelente pergunta, Marcos. Eu acho que é tudo disso um pouco. É tudo disso um pouco. A gente sabe que o lado estético mexe muito com as pessoas. Então, ganhar massa muscular, quem não quer? Desde o paciente doente, caquético, sarcopênico, está internado, ele precisa ganhar massa muscular. O profissional quer que ele ganhe. E ele também quer, né, obviamente. E o paciente saudável também quer. Ele quer uma coisinha ou outra. Se você falar para ele, olha, isso aqui pode aumentar sua testosterona, isso aqui pode aumentar sua massa muscular, ele vai querer. E a testosterona, às vezes, ela é muito supervalorizada, eu acho, tá? Do ponto de vista das oscilações da concentração da testosterona natural. Tá? Porque às vezes a gente pega um suplemento, um nutracêutico, ou algum tipo de exercício físico que aumenta a testosterona de forma aguda. E se a gente transmite essa informação para geral, a pessoa vai gostar. Falou, opa, isso aumenta 50 nanogramas por decilitro de testosterona. A pessoa vai ficar super feliz. Estou aumentando minha testosterona. Mas isso é diferente, né, de um desfecho clínico. E quando olhamos rótulos ou a descrição, né, de vários nutracêuticos em alguns sites, eles até supervalorizam, né, o produto. Eu entendo, né, o porquê, porque a gente está falando em comércio, a gente está falando em vendas, tá? E ligam isso também com o aumento de massa muscular. E hoje o fitness está em alta também. YouTube está estourando, tem muitas pessoas famosas, pessoas boas na área da mídia, indústrias de suplemento, investindo com tudo, investem em atleta. Eles investem em quem? Para aparecer em vídeo? Nos bodybuilding, na pessoa que tem uma estética muito boa. E a gente sabe que a maioria das pessoas que estão, né, nestes vídeos, né, que tem um corpo acima da média, não é não é apenas a dieta. Não é só tribos terrestres. Não é só tribos terrestres. Mas faz parte do jogo, né? O uso de esteroides anabólicos, androgênicos faz parte aí. E o iniciante olha essa pessoa, admira essa pessoa e pensa que vai chegar natural daquele jeito, porque a pessoa fala, olha, isso aqui é muito tempo de treino, são 20 anos de treino, são 30 anos de treino, é dieta desse jeito, etc. Não tiro o mérito da pessoa, até mesmo utilizando esteroide, não tiro, tá? Porque tem gente que pode tomar até esteroide e não evoluir fisicamente. Tem cara com uma genética boa, por exemplo, com determinação, que vai alcançar um resultado estético bem melhor do que uma pessoa que está tomando certo tipo de esteroide, X dosagem. Quando a gente entra na área de esteroide androgênico, entra na questão de posologia, não tem um teto disso, né? Então é muito relativo. Mas tem muitas pessoas naturais que têm um corpo muito bom. Então, nos Estados Unidos tem até a competição do fisiculturismo natural, se eu não me engano. Aí tem o pessoal sobe com uma estética muito boa, mas eles sobem no palco pesando 80 quilos, né? 75 quilos, que é um corpo de praia muito bom.
É um destaque. É melhor do que a maioria da população. Mas quando pega um bodybuilding já que compete, etc., é, nessas categorias maiores, a gente não fala só de compostos naturais e acabam que, como eles estão na frente da divulgação de algum produto, etc., muitas pessoas pensam que vai ficar daquele tamanho, daquele jeito. Então, olha lá no Stories, né, e pensa, nossa, ele está falando que vai fazer isso, né? Aquele nutriente, aquela fórmula. E no fundo, não vai fazer aquilo 100%. Uma Então, coisa. eu acho que isso faz. Isso seria o determinante do indivíduo querer aumentar a testosterona, esse lado estético, e também a libido. A gente fala de libido. Quem não quer ter uma libido boa, então isso é algo para o homem muito bom. O homem ser musculoso, ter a libido lá nas alturas, o homem não vai falar, não, não quero isso não. Eu não quero essa coisinha que vai aumentar minha libido e meu músculo esquelético. É claro que vai querer. Né? Então a libido entra em questão também, entra em jogo, que é algo muito relativo. Depois a gente pode entrar até mais em detalhes. Uma coisa que eu Mas vejo muito na literatura é os efeitos em indivíduos que têm déficits hormonais. Os efeitos destes fitoterápicos, destes suplementos, são muito diferentes em relação a indivíduos que já têm os níveis, digamos, considerados normais, entre os parâmetros normais, não é? A gente vê muito essa diferença. exato. Quando falamos de um paciente, começando com a deficiência de testosterona, que são os níveis mais baixos. Então, tem um range de testosterona, uma variação, né, dela laboratorial, varia de laboratório para laboratório, mas no geral, uma boa testosterona vai ficar entre, para o indivíduo natural, de 300 a 900 nanogramas por decilitro, ok? Quando está abaixo de 300, né, nanogramas por decilitro, algumas referências usam, sei lá, 250, 270, por aí. Aí a pessoa já pode ter um problema de hipogonadismo, que é a gônada, o testículo não está funcionando direito. Não sou médico, tá? Mas tenho contato com endocrinologistas, médicos da área, que gostam disso. E para diagnóstico, diagnóstico quem faz é o médico. Tem que ser, tá, dosada essa testosterona, digamos assim, umas 3 vezes, tá? Porque ela pode oscilar, ela tem um pico. Normalmente, o pico da testosterona ocorre entre 5 a 9 horas da manhã. Por isso que no laboratório, na hora de dosar, é bom dosar a testosterona de manhã. Não dosar ela, sei lá, depois do almoço, no período da tarde. Porque daí ela já vai estar menorzinha, né? As concentrações vão estar um pouco reduzidas. Tá? Não é uma variação muito grande assim também não, mas oscila. É igual o cortisol. Não tem aquele cortisol matinal para ser analisado de manhã? Assim deve ser feita a testosterona. E é legal que eu até falei de cortisol aqui. Então, se a pessoa já tem algum sintoma, né, de testosterona baixa, já que ela vai ser analisada de manhã, talvez pode até cogitar analisar um cortisol junto, porque eles competem, né, para o receptor. Então, pode ser útil o cortisol neste caso também. Só algo complementar. E vale a pena salientar que para diagnosticar o hipogonadismo não deve analisar só a testosterona. Pode ser legal, interessante testosterona total,
testosterona livre, LH, o hormônio luteinizante, o FSH, que é o hormônio folículo estimulante. São hormônios que estão ligados no eixo, né, do hipotálamo, hipófise, testículo, na espermatogênese, etc. Mas enfim, quando eu falei de 300 a 900 nanogramas por decilitro, eu estou falando de testosterona total. É legal deixar isso ciente. Quando está abaixo de 300, então, fez 3 vezes a análise, a dosagem, né, de uma maneira separada. E não deu mais do que 300, por exemplo. Essa pessoa vai estar com deficiência de testosterona e aí vai um tratamento. Aí ela pode já iniciar um tratamento com a própria testosterona sintética mesmo, que existem vários tipos, é claro, com acompanhamento e indicação do endocrinologista. Ou ela pode também tentar outros fármacos, talvez o HCG, se for tentar ou não, né? Nessa questão, tem urologistas que usam ou não, ou endócrinos também. Vai ter um médico também que vai direto para testosterona, sem o HCG, simplesmente para adequar os níveis de testosterona. E aí entra na questão do fitoterápico. O fitoterápico ele pode ser um recurso aqui? Pode. Tá? E ele vai atuar até de uma maneira mais forte, vai ter mais eficácia do que um indivíduo eugonadal. O indivíduo eugonadal, testosterona normal, tá? Então, seria uma oportunidade para testar eficácia, testar clinicamente de um fitoterápico. Vai ter pode ter um urologista que seja resistente a urologista, andrologista, endocrinologista, tudo pode prescrever, um profissional habilitado, médico especialista nisso aí, tá? Ele pode tentar um tribulus terrestre. Então, tem médico que ainda é resistente ao uso de testosterona sintética e gosta de um tribulus terrestre. Eu conheço médico desse jeito. E com esse meu artigo, que eu publiquei, né, um artigo, falar aqui para o pessoal, em um jornal de fitoterápicos, tá? Chama Journal of Ethnopharmacology, é um nome bem esquisito mesmo, mas específico só em coisas botânicas. Então, é um artigo que tem que colocar o nome científico para tudo, etc. E ele foi muito bem lido pela classe médica, principalmente os urologistas. Eu recebo muito e-mail, muitas mensagens deles, e às vezes amigo meu que lê o artigo e veio falar comigo: nossa, Heitor, você que é o autor deste artigo, né? Falei: pois é. E eu acabo recebendo muito relato de quem trabalha com isso. Eu não atendo, né, esse tipo de paciente, mas eu recebo muitos relatos, muito feedback dos profissionais ou até mesmo de paciente que está sob o tratamento. E eu vejo que muitos médicos andam gostando do tribulus terrestre. Era algo que eu desconfiava muito, né, do efeito, porque eu sempre fui mais cético. E é legal ver a experiência prática, né, deles, tá? Tanto num espermograma, quanto na libido. A libido chega a ser bem subjetiva, e assim vai, com outros fitoterápicos também, outros agentes. Mas enfim, quando pegamos esse exemplo então de uma testosterona baixa, o fitoterápico, portanto, vai poder agir melhor. Quando pegamos a faixa de 300 a 900 nanogramas por decilitro da testosterona, a tendência é que o indivíduo não responda tão bem. E o que seria uma boa resposta de um fitoterápico? Indo direto ao ponto, é um aumento de
100, 200 nanogramas por decilitro, 250 e olhe lá. A pessoa não vai tomar um fitoterápico, ele está com 200 de testosterona, nanograma por decilitro, não vai ficar com 2.000, não vai. A pessoa fica com 2.000 tomando 3 vezes a dose de testosterona sintética que é indicada para uma terapia de reposição hormonal. O fitoterápico não vai fazer milagre assim, não. E pode juntar todos os tipos de fitoterápicos que especulam-se que podem, né, aumentar a testosterona, pode juntar 10 tipos de fitoterápico que não vai jogar testosterona lá no teto, assim também, de 1.000 e pouco, 2.000 e pouco. Eu falo isso porque tem alguns relatos bem esquisitos e eu duvido bastante, tá? Eu duvido bastante porque a pessoa fala, a outra pessoa que não sabe prescrever o fitoterápico, etc. Mas, poxa, será que é aquela prescrição que ele inventou, que ele é o criador, colocou 8 tipos de nutracêutico que vai aumentar tanto a testosterona assim? Ou foi, sei lá, outra variável? Algum problema de dosagem no laboratório, ou alguma outra substância, né, junto com isso, né, porque muitas pessoas que usam estes recursos, às vezes estão no mundo off-label, no mundo underground, estão usando várias substâncias que não vão ser só o fitoterápico. Às vezes utiliza o fitoterápico junto com um estimulante que ajuda, né, a produzir a testosterona, outro fármaco. Pode ser um HCG, sei lá, um tamoxifeno. A gente sabe que o tamoxifeno é indicado para paciente com câncer de mama, mas o pessoal do bodybuilding usa muito, né, o tamoxifeno, o clomifeno e assim vai, né, outros fármacos. Às vezes um indivíduo une muitos fitoterápicos com essas drogas, com esses agentes farmacológicos, aí a gente não sabe mesmo o potencial, até que ponto que o fitoterápico agiu ali nesse paciente. E para passar de 1.000 de testosterona nanogramas por decilitro, é muito difícil mesmo, é muito difícil. A pessoa, a maioria das vezes, vai estar usando a testosterona e olha lá, viu? Tem cara que faz a terapia de reposição hormonal, está usando a testosterona, e a testosterona sérica não dá tão alta assim, às vezes nem passa de 1.000, às vezes fica 900, porque a terapia de reposição hormonal, ela tem uma oscilação muito grande por causa da minha vida, e se o indivíduo analisa, vai coletar o sangue dele no momento que já está diminuindo o pico da testosterona, às vezes não passa de 1.000 não. Às vezes está em 900, está em 700, e isso é muito comum. Então o fitoterápico não vai fazer milagre. E concentração, a alteração na ciência, alteração entre o início e o final da intervenção é o delta, é a diferença. Tem, para muitos fitoterápicos, tem. Uma coisa é mudar no estudo científico. Mudou no estudo científico, ok, aplica um método estatístico, dá significância estatística, e você pode concluir as coisas. Ok. Mas até que ponto que isso vai ser relevante clinicamente? Aí, isto é outra coisa. A gente tem que pegar os dados e aplicar na prática, né? Então, quando falando assim, não existe evidência que fitoterápico aumenta a testosterona. Opa! Será que não existe evidência? Evidência tem, né? Agora, se vai ser muito relevante clinicamente, é outra coisa.
Então, muitas pessoas têm receio do uso de fitoterápicos e pensam que até não funcionam. Funcionam sim, só não é um determinante da condição clínica, é um coadjuvante. E quando o indivíduo fala que não existe evidência, ele pode estar equivocado, porque a outra pessoa pode já ter lido vários artigos na área e está lá, né, a evidência. Outra coisa, Marcos. Uma coisa é concentração no sangue de testosterona e outra coisa é o que está chegando lá para a célula-alvo. A célula-alvo. Aí, quando a gente fala na célula-alvo, tecido-alvo, a gente fala de receptor, a interação com o receptor androgênico ou receptor de andrógenos. Nome é a mesma coisa. O quanto de testosterona chega lá. Para mim, o determinante mesmo não são as flutuações de testosterona no sangue, e sim o conteúdo do receptor androgênico. Tem um pesquisador aí muito bom do Canadá, o Stuart Phillips. Conhece o Stuart Phillips? Quem não conhece? Quem lê estudos tem que conhecer. O cara da proteína, o pai da proteína. Exato. O Stuart Phillips, se eu não me engano, ele é bioquímico. O Felipe Teixeira, nosso amigo português aí. Legal, o Felipe Teixeira, ele é nutricionista, ele fez o curso de bioquímica em Portugal antes. E aqui no Brasil, a bioquímica não existe um curso disso, né? Uma graduação, só tem pós-graduação. Eu acho isso muito legal. O Felipe, ele falou para mim uma vez que o Stuart Phillips é bioquímico, então eu acho que ele deve ser mesmo. E tem estudo antigo dele com testosterona. Então, ele não é só o cara da proteína, só do suplemento, não. Ele tem uma bagagem muito grande em investigações relacionadas à fisiologia pura mesmo. Aquele dado primário muito relevante para descobrir as alterações fisiológicas do organismo, a resposta de uma substância. E ele já chegou a estudar a testosterona várias vezes, tá? E ele não é tão conhecido por isto, tão quanto os estudos dele de proteína, de suplementação. Sem dúvidas, a área que ele mais se destaca. Se eu não me engano, em 2018 ou 2019, foi um destes 2 anos. Ele coordenou, né, uma pesquisa muito legal, que para mim é o divisor de águas entre a testosterona sérica e daquela que está chegando, né, no músculo. Que ele viu que o determinante da hipertrofia foi o conteúdo de receptor androgênio da musculatura striato-esquelética. Receptor de andrógenos que recebe testosterona, a dihidrotestosterona, que é 10 vezes mais potente do que a testosterona. E ele viu isso, que independentemente das concentrações, ele viu um efeito independentemente das concentrações séricas de testosterona. E isso, Marcos, que eu acho que é o determinante daquele indivíduo natural, não é tão difícil de achar assim, mas o indivíduo com 400 nanogramas por decilitro de testosterona, com o shape, com a estética muito boa, que a outra pessoa olha e pensa, esse cara aí tá tomando trembolona, não é possível, que estética que é essa? Todo vascularizado, seco, mas pesando, sei lá, 90 quilos, 85, não tô falando um cara com percentual de gordura muito baixo, pesando 120 quilos, então tô falando um cara com 85, 90, que dá para achar um percentual baixo, falou 8%, e com 400
450, 400 de testosterona, está ali na média da população, está no percentil 50, está na média mesmo da população, 400, 500 nanogramas por decilitro. Isso é possível. E como que a gente... E tem como falar, é graças à testosterona dele? Não, está na média da população. Talvez seja o receptor de andrógeno, ele tenha mais expressão de receptor androgênico. Porém, como analisar isso na prática clínica? Impossível. Não tem como, vamos fazer uma biópsia desse indivíduo, mandar para o laboratório, analisar. Não. Isto é uma descoberta científica e isto pode alimentar algumas hipóteses clínicas, algumas respostas. E eu falo isso porque mesmo o indivíduo fazendo uma dieta muito boa, um treino muito bem feito, etc., a genética ela é um determinante. Tá? E dentro destes fatores genéticos, talvez entre um aumento da expressão dos receptores de andrógenos, seja uma das justificativas. Heitor, desculpa interromper, já agora falaste nessa questão de genética. Quanto é que ela afeta realmente o indivíduo? Porque nós ouvimos muitas vezes a pessoa, eu não consigo crescer e é de certeza a minha genética que não permite. Mas tu consegues quantificar? É possível quantificar o quanto a genética atrapalha na questão da testosterona? Sei lá, o normal seria ter 300 nanogramas por decilitro, é isso? É essa a medida? E em vez de teres 300 por causa da tua genética tens 250 ou tens 200, consegues quantificar? Muito boa questão. Tem um indivíduo que, sem dúvidas, ele nunca vai ter 700 de testosterona. Nunca vai ter 700, nunca vai ter 800. Às vezes ele vai... Quando ela estiver alta, vai estar 400. E antes da gente ver genética, a gente tem que pensar em quem é este indivíduo. A idade dele também é de suma importância, porque com o passar da idade, a testosterona vai diminuir, mas não diminui tanto assim também não, igual muitas pessoas pensam, né? Tem gente que pensa que, sei lá, vamos pegar... O cara com 20 anos tem 700 de testosterona. Ele, quando tiver 50, se tiver 200 de testosterona, é esquisito. Porque a variação não ocorre tanto assim. E tem estudos mostrando isso, que eu cito em aula, em palestra, sobre isto, né, de um jornal de endocrinologia, que a abreviação, em português, né, falando da sigla, é JCEM. Ele é de endocrinologia clínica, é muito bom, através dele saem os guidelines. E tem estudo lá que mostra que populacional, tá? Onde que sai os valores de referência, etc., que não há um declínio, né, tão grande assim. Diminui, sim, mas não tanto, tá? E antes de ver a genética, além da idade, pensar na questão da obesidade, tá? Por quê? Se o indivíduo é obeso, a gente tem que pensar primeiramente na questão, nos hábitos de vida dele e até mesmo a genética dele como obeso primeiro, antes de pensar algo de receptor androgênico, etc. Porque quanto mais o tecido adiposo, menor a testosterona. Isso é uma correlação, tá? Existe uma correlação inversa. Pode ser que o indivíduo seja obeso e tenha testosterona normal até alta, ok? Mas existe uma correlação inversa no geral. Isso é porque indivíduos obesos normalmente têm maiores níveis de estradiol ou não tem nada a ver? Pode ser também, pode ser. Quando eu falo que pode ser, porque tem muito obeso que tem o estradiol, ok. Tem os estrógenos, o estradiol, o estriol, estrona, né, os três aí, ok. Pode ser que esteja ok no sangue, né? Aliás, eu vejo muito isso. Tem muito indivíduo obeso
que tem os estrógenos, principalmente o estradiol, que é o que age mais ali. Ok. Mas é complicado porque a gente está falando de estradiol sério e o estradiol ou outro estrógeno no tecido adiposo. Talvez tenha algum desequilíbrio ali. Pode ser sim, Marcos. Excelente questão que você levantou. E outra questão, o estado inflamatório do obeso, ele tem uma inflamação de baixo grau muito relevante, assim. Isso acaba afetando o estado, o status redox do testículo, e isso pode também diminuir a produção de testosterona. Então, se um indivíduo é obeso, a primeira coisa é tentar emagrecer. Então, a genética de ser obeso também vai estar em primeiro lugar, antes da gente pensar numa genética de flutuação da concentração de testosterona. Mas eu vejo muito isso, né? Eu não sei se eu posso falar genético, né? Mas é do indivíduo. Ele vai ter aquela testosterona mais baixa, mais alta. Eu já vi muito indivíduo que é barbudo e tem testosterona baixa. E já vi indivíduo que não tem nem um fio de cabelo na cara, que tem testosterona alta. Né? Para você ver o tanto que é contraditório, porque a relação que o pessoal faz é o quê? Testosterona e pelos. Certo, exato. Não necessariamente, né? E eu já vi indivíduo com a testosterona alta e com a estética muito ruim mesmo, muito ruim. E o indivíduo com a testosterona mais baixa respondendo bem mais fácil a um protocolo de dieta, de exercício físico. Então tem coisas que a gente não sabe responder bioquimicamente, o que está rolando por trás deste fator genético. Então vai além de receptor androgênico. Então, sei lá, a atuação enzimática, tanto de enzima, né, que existe aí no nosso organismo, depois a gente vai até falar de zinco, tanto de enzimas que existe só para um único mineral, um elemento traço, né, para as funções dele. Imagina o tanto de enzima, de processo enzimático para determinar, para chegar lá num resultado de composição corporal. É muita coisa rolando ali que não dá para afirmar com certeza, né, com certa certeza, com a veracidade, que aquilo é o fator-chave, né, que é o determinante. Ok. Olha, Heitor, eu gostava agora de entrar na tal revisão que falamos no início do podcast, entrar mais nos fitoterápicos que tu analisaste aqui neste trabalho. Portanto, no teu trabalho tu falaste no Tribulus terrestris, Maca peruana, Mucuna pruriens, o Long Jack. Eu ia tentar pronunciar o nome científico, mas Euricoma longifolia. E o ashwagandha, que também é um suplemento que tem crescido em popularidade. Daquilo que é o teu conhecimento da literatura, se eu te perguntasse quais são os fitoterápicos que têm mais potencial no aumento dos níveis naturais de testosterona, qual seria a tua resposta? Não, excelente mesmo. Olha, destes aí, seria a ashwagandha e a mucuna, baseado no que tem, né, na literatura, na busca, né, que eu fiz nessa revisão, que não foi uma revisão sistemática, mas foi uma revisão com métodos, né? Então a gente fez de tudo para incluir os melhores estudos, os estudos mais relevantes, com maior potencial clínico. E analisando aqui, para mim, sem dúvidas, a ashwagandha e a mucuna. Agora, a questão é... Interessante, porque eu acho que a maior parte das pessoas, a resposta que ia esperar era maca e tribulus. Principalmente a maca é gigante no Brasil, não é? É muito popular. Interessante. Exato. E é muito mais fácil, né, de achar a maca e o tribulus terrestre.
é muito difícil. A maca acha ela fácil a granel, tá? Em lojas naturais. Eu já cheguei a tomar maca, mas não que eu quero aumentar minha testosterona, tá? Eu tomei porque eu sou curioso, eu quero experimentar os sabores. Eu sei que muitas pessoas misturam maca com alguma bebida, faz tipo um drink, vai misturando as coisas. Essas coisas do pessoal aí natural, que vai misturando a vitamina, etc. Tem gente que coloca maca, ok? Eu já cheguei e tem o pessoal dos Andes, né, do Peru, do país, que tomam leite com maca, uma coisa assim, né? Sim. Para eles é um E alimento do dia a dia. exato, né? Exato. Então eu já cheguei a tomar e eu achei gostoso. Tipo um açúcar demerara, que é um açúcar mais marronzinho. E o negócio é gostoso. É gostoso. Não tô falando que funciona. Tá? Certo. Então, aqueles ingredientes que tu viste as maiores subidas a nível de testosterona foi o ashwagandha e a mucuna, nos estudos que tu encontraste? Exato. Foi a ashwagandha e a mucuna. E quando eu falo assim de aumento, tá? Aumentou por volta, arredondando os dois, tá? Um aumento de 150 nanogramas por decilitro, ok? E teve um estudo muito bom. E pacientes, né, não eram saudáveis, tinham oligozoospermia. É um problema, né, nos espermatozoides, tá? Não eram pacientes saudáveis, assim. Mas, apesar desse nome esquisito, né, essa condição, a testosterona deles não estavam tão baixinha assim no início. Tá? Não estavam em 50 nanogramas por decilitro, não. Tá? Estava por volta de 350, 400, a testosterona média deles, tá? Dos grupos. E teve um aumento médio de 150. Tá? Então, existe evidência para aumentar? Existe. Tá? Principalmente da mucuna, do pó da semente, né, da mucuna e do pó da raiz da ashwagandha. É legal deixar isso em detalhes para quem prescreve, né, o nutricionista, fitoterapeuta, para o médico, para o farmacêutico que vai manipular. Então, a mucuna, o pó da semente, a ashwagandha é o pó da raiz. Pode aumentar 150 nanogramas por decilitro. Uma intervenção de 12 semanas. Então, é o que tem na literatura. Então, e em relação a tribbles e maca, não viste aumentos menores, mas ainda viste aumentos ou nada mesmo? Pois é, meu amigo. A maca, é legal falar que o editor-chefe dessa revista aqui, que é o Journal of Ethnopharmacology, ele já publicou uma revisão sistemática sobre a maca, né, no jornal dele, mostrando que não existe evidência. Então, tem um estudo específico disso, falando que não tem evidência, e eu concordo que não existe evidência para a maca. Só que uma coisa é não existir estudos em seres humanos para respaldar isso. Mas vai que a marca funciona. Vai que sai um estudo de intervenção bom aí, mostrando que a marca funciona. Pode ser que sim. Então, eu não coloco um ponto final, tá, na marca. Eu falo baseado no que tem na literatura. Não tem. Talvez os caras de lá do Andes, né, estejam certos, né, aumentando alguma coisinha, etc. Só que não tem um estudo, não tem um ensaio clínico bem feito. Né, nessa ausência de ensaio clínico, eu vou no que tem ensaio clínico. E o tribulus para testosterona, pessoal, para testosterona, também não existe uma evidência boa. É um estudo bem feito. Pode ser mais para frente
tá? Mais para frente, tenha algum estudo bem feito. Eu falei isso por quê? Olha, eu não vou falar nome de autor, porque isso aí seria errado, tá? Mas, além de produzir, né, artigo, eu também reviso artigo. Sou revisor de jornais, de periódicos. Eu recebo muitos convites para revisar artigos na área de fitoterápico e testosterona, tá? Eu já cheguei a receber um artigo da revista que chama Steroids, né, um jornal que é de esteroides, sobre uma intervenção com tríbulos terrestres. E dá para falar aqui tranquilo, porque são indivíduos de outros países, de outro idioma também. Eu também não estou falando nome, não estou falando nome do artigo, etc. Estou falando o que eu vi, tá? O que eu revisei. Nem sei qual foi o fim do artigo, mas eu achei o artigo legal, tá? Achei o design dele bem legal. Não sei se isso foi publicado ou não. Eu sei que, infelizmente, eu não aceitei o artigo porque tinha alguns erros, né, de unidades de medida, né, tinha também erros na escrita, na redação científica. Sabemos que é complicado para quem não é nativo da língua inglesa chegar no estado da arte através da escrita, mas eu, como revisor, não poderia aceitar o artigo no estado que ele estava, mesmo citando meu nome, meu artigo, etc. A gente tem que ser ético, né, em primeiro lugar. E não rejeitei o artigo, só coloquei para algumas considerações, tá? Bastante considerações para melhorar o artigo. Eu não sei se... Não recebi notícias depois disso, então talvez o editor-chefe tenha rejeitado o artigo, não sei qual foi o fim dele, talvez foi publicado, talvez não, mas foi muito legal, Marcos, porque foi o primeiro artigo que pegou tríbulos e deu para o paciente na TPC. Na TPC seria terapia pós-ciclo, que é um termo não científico, mas se usa bastante, que é o quê? Um indivíduo que faz um ciclo de esteroides anabolizantes. Ciclo de esteroides anabolizantes não é nada científico também, é algo, digamos que off-label, pode ser ilegal, pode ser considerado ilícito, vai depender do que a pessoa está considerando, mas a galera faz. A pessoa toma, etc., e tem concentração baixa de testosterona. Então, ao invés de utilizar drogas clássicas, que é o HCG, na recuperação do eixo, um clomifeno, um tamoxifeno, que geral tá careca de saber, o pessoal deu tríbulos. Os pesquisadores deram tríbulos. E houve um aumento interessante de testosterona, até mesmo mais do que a ashwagandha, mais do que a mucuna, que eu falei aqui. Eu achei mais interessante do que todos estes dados que eu levantei nessa revisão. Só que não foi publicado, tá? Não duvido do efeito, né, da suplementação lá no estudo. Infelizmente, tinha uns erros de dose, né? Tinha uma citação, uma dose muito baixa no início, depois a dose maior. Tinha alguns probleminhas assim que talvez foi um empecilho na publicação do artigo, mas foi algo muito bom. Então, eu não coloco um ponto final no tríbulos para aumentar a testosterona. Então, só para ficar claro, à luz da evidência científica atual e publicada, obviamente, o tríbulos nem sequer para pessoas com déficits hormonais funciona, pode aumentar a testosterona, ou estamos a falar estritamente de um ponto de vista de pessoas saudáveis? Tá. Não tem respaldo para aumentar a testosterona, o tríbulos até hoje. Essa Ponto seria a final. minha conclusão. Só que nem tudo é só testosterona na saúde masculina. O tríbulos é um dos fitoterápicos com maior respaldo para melhorar os parâmetros do espermograma, aumentar a contagem de espermatozoide, a motilidade, né? Isso é muito bom para quem? Para quem quer fazer um filho. Aí entra na questão de objetivo de vida da pessoa. Quer ter um filho ou não? A pessoa vai escolher. Não tem aquele respaldo para testosterona. Pode aumentar o quê? O volume da ejaculação.
Isso, tá, aumentou o volume da ejaculação, tá, mas e daí? Qual que é a relevância disso? Isso pode ser legal para o indivíduo que quer, né, engravidar a mulher, ou para outras coisas, né? Talvez o homem fica mais feliz. Nossa, aumentei minha ejaculação, isso pode até aumentar meu desempenho sexual. Então, talvez ele fique feliz, né? Talvez aumentou 1 ml na ejaculação, ele pode ficar feliz. Por quê? Em média, a ejaculação do homem é por volta de 2, 3 ml. É uma colherzinha de café ou colherzinha de chá, se for pensar em medida caseira. É o que é relatado nos tratados médicos, nos estudos clássicos. É isso aí, é o que está na referência laboratorial, tá? Então não tire isso de cabeça, não estou chutando nada disso não. E isso é muito estudado, tá, pessoal? Então é algo que pode ser engraçado, né, para algumas pessoas, né, usar esses nomes, esses termos, mas é utilizado isso na área de andrologia, na área de urologia. Então, tem coleta do sêmen, coleta tudo e vai analisando. Então, o tribulus pode ser eficaz para isso. E na libido, parece ser interessante para a mulher com desejo sexual hipoativo, que é um nome esquisito, mas é o quê? Falta de libido. Para a mulher, parece ser legal. Para o homem, não tem. Para a libido, não tem tanta evidência assim em comparação com a mulher. Legal que alguns pesquisadores brasileiros fizeram estudos, né, de tribos terrestres em mulheres com desejo sexual hipoativo. Então, os melhores estudos disso são que eu já vi, são de investigadores do Brasil, do meu estado, né, de Minas Gerais. Fizeram estudos bons disso aí. E para libido masculino, eu tenho mais as minhas dúvidas. Tem mecanismo de ação? Tem. Né? Tem mecanismo de ação. Dá até para adiantar isso, né, que é algo bem importante, né, de se comentar do tribulus. O mecanismo de ação inclui uma reação do óxido nítrico. O que o óxido nítrico faz? Dilata, né, o vaso. Então, age ali na síntese, na via do óxido nítrico e no endotélio do corpo cavernoso. Então, tem modelo experimental mostrando isso. Agora, evidência, tá? Eu nunca vi muita evidência assim para desfecho. É um estudo um estudo controlado. E quando se fala em libido, né, tem que controlar bem com placebo. Porque se você fornece um placebo para o indivíduo e ele pensar, nossa, isso aqui aumenta a minha libido, vai aumentar. O placebo vai aumentar, principalmente a libido, né? Então, tem que ser muito bem controlado o estudo. Para mulher, eu já vi. Para homem, eu já vi, mas não bem controlado. Então, talvez funcione, talvez não. Okay. Então, se o indivíduo tomar o princípio ativo ali de fato, não corroborar com o que é visto, né, o que é proposto em modelo experimental, talvez o placebo funcione. A percentagem de saponinas no tribulus é relevante? Existe ali algum intervalo de percentagem ideal que o produto deve ter? Ok, excelente questão. Olha, eu já vi que a maioria dos tribulus bons que eu já vi tem por volta de 45, 60% de saponinas. Posso estar errado em relação a essa margem, mas é o que eu vejo no geral. E o que eu acho o tribulus comercializado, tá, em farmácia. Não estou falando comercializado como suplemento. Aqui no meu país tem com bula, comercializado com bula, como se fosse um medicamento mesmo. Aquilo ali é confiável. Então tem bula, tem tudo especificando, dá para ler, etc. O problema é que vem em dose baixa do próprio tribulus, né, nem da saponina.
Então, eu acho que o determinante, a primeira coisa é a dose do tribulus. A dose do tribulus é acima de 500 miligramas, né, que é estudado. Então, tem de 500 miligramas a 2 gramas, né, é uma dose eficaz. Tem um estudo que utilizou 6 gramas por dia de tribulus, 2 vezes por dia, ou seja, 12 gramas, né, é muita coisa de tribulus, né, mas aí é algo mais para ver a segurança. Então, tribulus é seguro. Então, é legal deixar isso claro. E outra coisa é ver a dose total dele. E comprar um tribulus que você confie. Aquele tribulus que tem com bula, não sei se tem fora do país, é o que eu mais confio, tá? Só que, infelizmente, a dose do produto é baixa, então teria que tomar mais comprimidos para atingir de 500 a 2 gramas, que é 500 miligramas a 2 gramas, tá? Por dia. E o tribulus a granel, que é onde tem produtos naturais, não tem como a gente saber a quantidade de saponinas. Então, tá lá o produto, não tem nem informação nutricional dele lá, por muitas vezes. Então, você tá lá tomando tribulus e tem que torcer para dar certo, para ter uma quantidade boa de saponinas. Certo, certo. E uma coisa que eu sei é que o tribulus é muito ruim de sabor. Fica lá uma espuminha, nossa, quem já tomou tribulus puro, eu já tomei para experimentar, eu sou meio doido assim, tá? Então, a gente tem que experimentar, não é só colocar no papel as coisas não, porque tem que ver a adesão do paciente. Tá, se eu prescrevo tribulus em pó, que tem como? Será que o paciente vai conseguir aderir? Então, tem algumas misturas doidas, mistura com whey, joga alguma coisa para mascarar o sabor, mas às vezes vai estragar o sabor daquilo tudo. Certo. Olha, em relação à maca peruana, eu gravei um vídeo para aí há 4 meses, portanto ainda tenho alguma da pesquisa que fiz na cabeça. Tu estavas a falar da libido e fertilidade, pelo que eu me lembro de ler, apesar dos estudos em humanos serem poucos, em relação à maca, todos os estudos que eu li sobre a testosterona em pessoas saudáveis, zero, foi aquilo que eu vi. Mas em relação ao aumento da libido e aumento da fertilidade, parece ser um suplemento promissor. Não sei se tu achas isso, tens outra opinião. Uhum. Excelente questão. Eu tenho conhecimento, tá, de uma revisão sistemática que propôs que a maca pode agir até certa eficiência para aumentar a libido. Agora, eu não lembro se eles separaram por gênero, tá? Se foi com a mulher, se foi em homem. Eu sei que tem uma revisão sistemática disso aí. Certo. Eu agora gostava também de falar, tinha que falar, não é? De zinco e vitamina D. Eu sei que também são suplementos com que tu já trabalhaste. Qual é então a relação do zinco e da vitamina D com a testosterona? E funciona? Vale a pena suplementar com estes ingredientes? Numa perspectiva de aumentar a testosterona? Ok, então vamos lá. Se fosse para você escolher um mineral para eu começar a falar, qual que você preferiria? Se calhar iríamos ali ao zinco, porque depois também dá para ligar com a questão do ZMA, que também é muito vendido. Tá bom. Olha, eu sou um cara que eu sou fã do zinco, tá? Eu sei que ele é um elemento traço, mas tem muitos estudos com ele e eu já cheguei a fazer falando aqui para o pessoal, um artigo de revisão com métodos de zinco só no tratamento de homens com hipogonadismo. E eu também já cheguei a fazer um artigo que eu publiquei na Clinical Nutrition sobre como usar, né, o zinco na prática clínica, a diferença entre a suplementação e o zinco da dieta, que é diferente, e também a diferença do ZMA. E atualmente eu ando participando de investigações, né, originais com zinco, mas é a concentração do zinco no sangue, não é intervenção, né, e também não tem a ver com a saúde do homem, tá? Mas falando, só para dar
só para mostrar ao pessoal que, de fato, assim, eu gosto muito deste mineral, de estudar, porque tem muito respaldo científico, tá? Só que eu fico com receio do pessoal pensar que é, do pessoal ligar isso como se a uma panaceia, porque é, tem que ter tem que ser cético, né? Porque senão a pessoa fica cega pelo zinco. É muito estudo, é estudo em paciente com problema renal, cardíaco, hipogonadismo, Alzheimer e assim vai. Paciente com úlcera para cicatrização, nossa, tem muita coisa. E um dos maiores estudiosos de zinco chama Ananda Prasad. Ele estuda zinco até hoje, se eu não me engano, se estiver vivo. Mas são anos e anos estudando zinco, a gente nem era nascido. E ele foi um dos pioneiros em estudar zinco em pacientes, né, com deficiência de zinco. Problema em crescimento, também na deficiência de testosterona. Nossa, o cara é fantástico. E o zinco, eu fiquei muito surpreso porque antes de estudar o zinco puro na saúde masculina, eu ficava me baseando no ZMA. E a gente sabe da controvérsia do ZMA. É um estudo de Brilla e Conte, que é muito esquisito, né? Esse estudo aí. Só que, ok, esse estudo tem muitas limitações, eu descarto ele completamente, mas tem estudos em jornais de andrologia, de urologia, que analisou o zinco em dose medicamentosa por 1 ano, 2 anos. É outra coisa, é muito difícil. Então, antes de criticar, né, o zinco ou os estudos com o ZMA, é muito bom pesquisar só o zinco separado. Qual investigador hoje, pesquisador, que faz um estudo de 1, 2 anos? É muito difícil, né? É um processo muito árduo. Existem estudos com zinco para isso. E são doses, digamos que bem altas. Tá? Então, o zinco de um ZMA, às vezes tem 40 miligramas, um ZMA bom, tá? Tem 40, 50 miligramas de zinco quelado. Estou falando a quantidade do zinco total. Eu nem estou falando do zinco elementar. Porque que é o que atua, de facto, não é? O que faz o efeito. É o que faz efeito. E pouquíssimas pessoas sabem disso. É isso que é o divisor de águas. É a dose. Tá? Se tem 50 miligramas de um zinco sulfato, não é 50 miligramas do zinco elementar, talvez vai ter 10 miligramas, 12 miligramas de zinco elementar. E isso é o que a galera consome na dieta. É o que come via carne, é o que come via aveia, cereal integral, etc. A disponibilidade, biodisponibilidade é diferente? Né? Então, digamos assim, a principal fonte de zinco é carne. Mas isso é o divisor de águas. E quando analisamos a dose desses estudos clássicos em pacientes com hipogonadismo, é o quê? São 440 miligramas por dia do zinco, que é lá, 440 miligramas do zinco sulfato. É uma dose bem maior do que o ZMA comercializado. Aí sim, né, parece fazer um efeito em pacientes que tem problema nas concentrações de zinco e pode aumentar a testosterona por volta de, sei lá, os estudos mostram um aumento de 200 nanogramas por decilitro. Tem estudo que mostra até um aumento, sério, é esquisito. Eu vi um estudo só, o estudo mais alto, né, aumentou, a testosterona estava por volta de 500 e aumentou para 850. Isso é muito. É muito. O pessoal que nos está a ouvir vai já começar a comprar zinco a seguir ao podcast. Pois é. Mas é um estudo, tá, pessoal? Mas eles utilizaram 660
miligramas de zinco sulfato, tá? Isso aqui é dose medicamentosa. Então, de preferência o médico tem que passar, porque o nutricionista ele limitado até a UL, que é o limite máximo tolerável, e o limite máximo tolerável é até 40 miligramas por dia. Pessoal, mas, ó, não esqueçam, 40 miligramas dessa UL é do zinco elementar, tá? Então, dá para utilizar mais de 40 miligramas na formulação, escrevendo de um zinco sulfato, tá? Tem que respeitar o quê? Quantidade elementar. Infelizmente, a maioria das pessoas não diferenciam isso, que é um mineral puro. Tá? O ânion, na formulação, ele tem o seu peso, sim. Por exemplo, vai ter X quantidade do elementar, o resto vai ser o quê? Vai ser um sulfato, vai ser um gluconato, vai ser um epidratado, para unir, né, a formulação, para ele ser melhor absorvido também. Então, antes de pensar também, que o zinco sulfato, ele é melhor do que o gluconato, não sei o que, etc. Olha, opinião minha, eu acho que em primeiro lugar é pensar na quantidade elementar. Aí, para mim, acabou, tá? A formulação é o que a farmácia conseguir, é o melhor suplemento, né? A marca mais confiável que você achar, e aí o profissional que faça a melhor prescrição. Então, para quem manda vir o zinco de uma loja online ou compra mesmo numa loja física, qual seria então a quantidade que ele deve ler lá no rótulo? Porque os rótulos só reportam a quantidade total de zinco, não é? Não reportam o zinco elementar. Pois é. Olha, aí é uma questão complicada, porque no meu país eu confio mais no zinco que é comercializado para criança, que é uma solução, é como se fosse um xaropinho, mas não é xarope, tá? A classificação é uma solução, é uma diluição do zinco epidratado, porque tem bula. Aí na bula eu vejo, né, quanta quantidade tem de elementar. Só que, calculando no geral, tá? No geral, a proporção que tem na maioria desses zincos comercializados no mercado, olha, para ter uma quantidade boa de zinco, por volta de 50 miligramas ou 40 miligramas de zinco elementar, vai ser por volta de 220 miligramas de um zinco sulfato, tá? Sempre tem uma margem de erro, sim, tá? Mas, se pega esse zinco aí do mercado, seria 220 miligramas do zinco sulfato. E daí a questão de posologia pode variar um pouquinho, tá? Não existe um consenso, tá? Então, isso é minha opinião, baseado no que eu já li, tá? No que eu já vi de experiência, seria 220 miligramas de 1 a 3 vezes ao dia, tá? E o período, olha, para quem tá com déficit de testosterona e quer analisar, seria legal no mínimo umas 8 semanas, tem estudo bem crônico, assim, a longo prazo que eu falo 1 ano, né, com zinco. O zinco é seguro, essas doses altas são utilizadas para paciente com problema renal, tá? Que é uma condição clínica que geral tem que ter um cuidado muito grande com esse paciente, paciente com problema hepático também, então é seguro, e seria por volta de 4 a 8 semanas, e sempre analisando, né, o exame, a testosterona, e se possível também o zinco, pelo menos o zinco sérico, para ver se aumentou muito ou não. Às vezes aumenta e às vezes nem aumenta no sangue tomando zinco, porque parece que um linfócito é uma célula melhor, né, para reserva de zinco. Então, às vezes o indivíduo tem certo status no sangue de zinco e não aumenta muito tomando zinco. Talvez o linfocitário esteja aumentando as reservas, etc. Ainda tem essa questão, mas na prática clínica, analisado ao zinco, é sérico mesmo.
Então, é o que tem e a gente tem que trabalhar o que tem na prática, né? Ok, muito bem. Excelentes dicas. Heitor, a gente já vai aqui com 1 hora e 20 minutos de podcast. A conversa está super interessante. Eu não quero abusar do teu tempo. Queria só aqui agora entrar em duas questões, assim, 5 minutos para cada uma delas. Falarmos ainda da vitamina D. Eu achei interessante aquilo que li, a conclusão lá do estudo. Eu não sabia que se podia escrever este tipo de coisas num estudo, que diz qualquer coisa como: as evidências apresentadas nesta revisão representam outro prego no caixão da vitamina D como uma bala mágica. E achei piada. Por aqui já se vê então que para a testosterona, e o próprio título do artigo é interessante, né? Diz que a vitamina D é fascinante do ponto de vista do mecanismo de funcionamento, mas sem resultados práticos, não é? Excelente, meu amigo. Pois é, né? Aí eu fui ousado nessa escrita aí. Nossa, e legal que as pessoas sabem que nem tudo são flores, pessoal, nem tudo são flores. A gente arrumou uma guerra com o pessoal dessa revista aí, tá? Arrumamos uma guerra. É uma revista médica, Clinical Therapeutics. Tinha um revisor muito fanático, e o editor ele tinha aceitado o artigo, depois ele rejeitou, porque um revisor ele achou ruim, porque a gente está mostrando que não existe uma evidência, né, de vitamina D para aumentar a testosterona. O cara achou ruim, deve ter comunicado o editor, e a gente perdemos nosso tempo criando uma mega carta para mostrar que de fato não existe evidência. O revisor era cego pela vitamina D. Foi muito difícil, né, de publicar esse Mataste o artigo. sonho, mataste-lhe o sonho, então, da vitamina D. Exato. E, e daí, né, neste artigo científico, o título dele fala, né, a gente revisou, né, a suplementação de vitamina D, no status, né, da testosterona e também o efeito na saúde masculina, que envolve testículo e próstata também. Para a testosterona, em relação à testosterona, mecanisticamente, eu até falo que a vitamina D é linda, maravilhosa. A 1,25 hidróxido de vitamina D3 é linda a ação dela com o receptor de membrana e também a atuação nuclear dela no receptor de vitamina D no núcleo, que forma um heterodímero com um receptor de retinoide, um receptor mais ou menos ligado com a vitamina A, para o pessoal ficar mais familiarizado. Tem até uma relação com o Roacutan, isotretinoína, que é o medicamento para espinha. É um receptor que forma heterodímeros. E tem um heterodímero com esse receptor RXR, com um receptor de vitamina D, isso nuclear, no núcleo da célula. E isso tem uma ação mitocondrial. E a mitocôndria é uma organela muito importante para a síntese de quê? De colesterol. E esta ação da vitamina D mecanisticamente aumenta essa síntese de colesterol, e isso depois, né, forma-se o que? Aliás, tem uma modulação enzimática através de uma enzima do complexo P450. São nomenclaturas mais técnicas. Né? Colesterol forma o que? Pregnenolona. Depois disso, retículo endoplasmático, a pregnenolona se converte em DHEA, que é outra coisa bem polêmica também, né? O DHEA pode ser considerado uma suplementação. Depois DHEA, androstenediol, testosterona, pronto, formou a danada da testo. E a testo, ela vai para o sangue e depois ela pode ainda ser convertida em dihidrotestosterona, tá? E parece que a vitamina D, a forma ativa dela, 1,25 hidróxido vitamina D3, tem uma ação enzimática aqui para auxiliar nessa formação de dihidrotestosterona, né? que é algo bom para quê?
o cabelo, para o pelo, para libido, para o músculo, para estética. Poxa, então isso aqui é lindo, né? O que eu falei. Existem isso aí baseado em modelo experimental também. Só que no que tange a evidência baseada em clinical trials, olha, um estudo, 2 estudos, se eu não me engano, só, né, que mostraram algum aumento da testosterona e este aumento, tá? Eu não vou saber agora de cabeça, mas foi menor do que os resultados com fitoterápicos, principalmente com zinco, tá? E tô falando estudo que utilizou 20 mil unidades de vitamina D3 por semana, que é uma quantidade até relevante, tá? Não é tão alto, mas também não é tão baixinho, não é tão baixo igual tem em iogurte fortificado, etc. Já dose de suplementação. Estudo com 60 mil unidades de vitamina de vitamina D. E no geral, a testosterona não aumentou assim, tá? E nem a testosterona total, nem a livre. Também não houve uma modulação fantástica em estrogênio. O estradiol, que é o E2, como até você, né, relembrou no obeso, né, o papel do estrogênio na conversão no prejuízo, né, da produção de testosterona. A vitamina D também não modula o estradiol, assim, no homem também não, igual muitas pessoas pensam, eu já vi isso. E aí, não tem como concluir que a vitamina D vai ser eficaz no tratamento de hipogonadismo. Só que vale a pena salientar que, assim como o Tribulus, eu não vi um design específico, um trial específico do uso de vitamina D em pacientes com hipogonadismo, tá? Só a vitamina D. Pode ser que saia um estudo desse jeito? Sim. E aí? E aí, se mostrar que aumentou de uma maneira relevante, ok, né? Então tá aí, a ciência, ela é mutável, mas até então, não tem evidência. Então, se eu fosse para resumir todos os compostos que falamos aqui até então, olha, o que eu acho mais relevante para tentar, de uma maneira primária, de um nutriente, tá? Se um medicamento, uma testosterona, um HCG, clomifeno, tamoxifeno, tratamento de primeira escolha, ok. Estou fechando aqui no mundo de nutriente. Em primeiro lugar, eu colocaria o zinco em dose medicamentosa, tá? Acima de 40 miligramas do zinco elementar, como eu falei, 220 miligramas, de 1 a 3 vezes ao dia, dependendo, de um zinco sulfato, por exemplo. Depois, dá para pensar em um fitoterápico. O Tribulus, ele pode ser interessante, porque é fácil de ser achado e pode ajudar na espermatogênese. Sim. Poderia juntar com o Tribulus numa prescrição? Sim. Ou com uma ashwagandha ou uma mucuna? Ok. A mucuna, ela age um pouquinho diferente, porque ela aumenta a L-dopa. L-dopa ajuda a diminuir a prolactina, que por sua vez essa diminuição de prolactina pode aumentar a testosterona. Mas aí entra em questão, o indivíduo vai estar com prolactina ou não alterada, tá? Então vai ser necessário analisar a prolactina, porque nem é só estradiol também, né, nessa desregulação hormonal. Se a pessoa tem algum probleminha com prolactina, pode pensar em mucuna, aí seria um fitoterápico bem legal, tá? E aí temos outros medicamentos também, carbegolina, etc. Aí eu tô citando outra coisa, medicamento. ênfase aqui é nutracêutico, fitoterápico. Mucuna poderia ser um coadjuvante aí para prolactina.
Se o indivíduo tem prolactina alta, pá. É, olha, no underground, especula-se que trembolona aumenta prolactina, tá? Nunca vi respaldo científico assim, estudo, mas eu vejo galera aumentando a prolactina, às vezes com o uso de DECA também. E aí, é uma hipótese, né? Numa terapia pós-ciclo, a pessoa utilizar a mucuna como um coadjuvante. Poderia ser melhor do que pensar em um fitoterápico primário como um tribulus, etc. Mas, no geral, eu acho que a combinação boa para tentar aumentar a testosterona seria o zinco, né, em primeiro lugar, independentemente se tem deficiência ou não, porque eu estou falando do uso medicamentoso, tá, pessoal? E é um teste. Vai que o negócio não aumenta. Né? Então é um teste, é um coadjuvante. Talvez a pessoa mistura tudo, mistura HCG, clomifeno, zinco. Cada um faz o que quiser, a vida é livre. Né? O profissional também, cada profissional tem sua conduta. Então é algo que devemos ter respeito, né? Porque a gente não sabe o que ele pensou naquela hora. Mas de fato eu coloco o zinco em primeiro lugar. Antes de pensar em fitoterápico, a vitamina D. Não. Cara, pois é. É um prego no caixão. A vitamina D, muitas pessoas têm deficiência, tá? Até mesmo no Brasil, muitas pessoas têm deficiência, é um país tropical, né? Imagina Na Inglaterra. Inglaterra, na Irlanda. Na Irlanda eles estudam muito isso, né? Vitamina D. O pessoal às vezes fica em casa por causa do frio. Poxa, se aqui no Brasil tem, fora do país tem mais ainda. Então, só pela essa questão de deficiência, só para a pessoa não ficar deficiente. Okay. E pode ser um momento, se o indivíduo está com a testosterona baixa, não usa vitamina D, não tem boas concentrações de vitamina D, 25 hidroxivitamina D no sangue, por que não usar a vitamina D? Usa, tá? Agora, não coloque esperança que vai aumentar a testosterona. Eu sou a favor do uso da vitamina D só para não ficar deficiente. E eu acho legal analisar uma vez por ano e ver se o indivíduo de fato está com deficiência ou não. E é legal, né? Pode ser interessante tomar, porque não estou falando tomar pro resto da vida também. Pode ser de uma maneira cíclica, porque a vitamina D é armazenada no tecido adiposo. Então não estou falando para o indivíduo tomar pílula todo dia. A vitamina D ela pode ser ingerida, né, administrada um comprimido por semana, dependendo da dose, tudo é questão de posologia. Então, não existe receita de bolo, né, para cada indivíduo. É legal que o indivíduo procure um profissional específico que goste disso e saiba conciliar o tratamento, né? O conteúdo tá aí, né? Tá passado, as minhas opiniões e também, né, quem quiser procurar por artigo científico vai achar também relacionado a essas coisas aqui que discutimos, né, Marcos? Excelente, Heitor, foi uma verdadeira aula. Sinto que estive numa aula. Espero que a malta lá em casa tenha tirado apontamentos. Olha, só mesmo para finalizar, porque foi uma pergunta que eu recebi lá nas stories. Há algum efeito colateral que de todos estes ingredientes que falamos, há alguma coisa a termos em atenção em relação à saúde e efeitos colaterais? Tá bom, excelente. Olha, colateral, são poucos relatos de colaterais graves. Então, assim, lendo as coisas, não vi colateral. Se eu fosse falar mesmo colateral, seria o sabor do tribulus. Acho que a malta aguenta esse colateral. As saponinas é bravo, é complicado, né? O sabor de saponina é muito ruim e é seguro, respeitando as doses que existem na literatura para seres humanos, principalmente zinco, né? Porque tô falando se tem paciente renal, o profissional tem que ter todo um cuidado e
o paciente renal, você pega, por exemplo, o zinco, ele tem muito cobre, né? Que é um mineral, tem muito cobre esse status, o rim não filtra bem, e diminui o zinco. É um cara deficiente de zinco, paciente renal. Você dá zinco para esse paciente, dose medicamentosa, melhora essa proporção. E não é bom ter um cobre muito alto. Também não é bom usar o zinco, sei lá, 2 anos seguidos. Então, estou falando algo para ser periodizado, porque vai que você usa esse tanto de mineral, essa quantidade deste mineral tão elevada, e pode ser que você tenha muito zinco e diminui esse status de cobre, porque são minerais que se competem, como eu falei, o exemplo. Paciente hemodiálise, um paciente renal, tem muito cobre, baixo zinco. Entra a suplementação de zinco, diminui a concentração de cobre no organismo. E assim vale para a suplementação. Se você tomar muito zinco, tá? Um período muito longo, pode ser que tenha algum problema em cobre. Só que eu não vi, né, usando essas doses de zinco, relatos, né, exames, tá? Nunca vi problema com cobre, tá? Analisando. Antes da suplementação, antes do tratamento e durante. Não vi, mas eu estou falando tratamento de 2, 3 meses, nada de 1, 2 anos, tá? Mas a literatura mostra que é até seguro. Vitamina D. A vitamina D, se usar muita vitamina D, pode ser um probleminha, principalmente se o indivíduo consome muito cálcio, né? Então, vai que tem algum probleminha, né? Porque algum problema renal, ou que existem alguns relatos de literatura, mas, poxa, com dose muito, muito, muito abusiva. É cara que usa ADE, vitaminas A, D e E, no local, para ficar com bíceps grande. É esse cara aí que tem intoxicação por vitamina D. Então, existem alguns protocolos de tratamento com deficiência, né, que deve ser feito pelo médico, que às vezes utiliza dose de 600 mil unidades. Aí, o cuidado é respeitar o período de administração, tá? Tá usando isso aí uma vez a cada 3 meses, 2 meses, tá? Usar isso tudo por uma semana ou um dia. Então, o cuidado que eu falaria seria apenas em relação a isso. Ok. Muito bom. Heitor, muito obrigado mais uma vez. Queres deixar as tuas redes sociais para quem te quiser acompanhar e seguir o teu trabalho? Opa, quero deixar assim. Então, o meu Instagram é heitor.oliveira.santos. É o ponto, tá, pessoal? O ponto final. Não é para escrever ponto, não. heitor.oliveira.santos. Lá é um perfil que eu gosto de comunicar de uma maneira direta sobre artigos científicos publicados que eu acho interessante para partilhar com o público, e lá eu também posto alguns artigos de minha autoria. Eu também tenho o Facebook, mas o Facebook está bem baixa, né, atualmente, então vou focar no Instagram. E Marcos, muito obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, né, te conhecer, conversar com você, esse papo tão legal. Nunca imaginei que eu estaria aqui do outro lado conversando com você. Você que é uma estrela do fitness aí. Quem me dera. Procuro fazer o meu trabalho. Isto é um hobby que eu gosto, não é? E eu gosto de partilhar informação valiosa, considero valiosa, porque há tanta charlatanice nesta área da suplementação. Então, agradeço também teres enriquecido também aqui o meu espaço, o meu canal. Muito bem, malta. Se ainda não o fizeram, já sabem, coloquem aquele gosto, ou a joinha, não é? Como se diz, acho que no Brasil. Subscrevam o canal porque a gente vai voltar com mais vídeos e mais podcasts. E até à próxima.